A paz, voltando então para o nosso estudo aqui, nós estamos estudando a primeira lição, porque preciso conhecer a Jesus, né? Na nossa introdução, a gente viu que é uma necessidade, porque nós reconhecemos que naturalmente, a nossa natureza, né? Naturalmente nós somos pecadores, e é por isso que nós precisamos de Jesus, nós nascemos em pecado, certo? Vamos ver então o que é o pecado. Nós vimos que a partir do momento que Adão e Eva desobedeceram a Deus, o pecado foi introduzido. E o que é pecado? O pecado, ele é a transgressão da lei. 1 João 3,4 diz que o pecado é rebeldia, transgressão da lei. Então, a lei de Deus, que nós transgredimos a lei, é tudo aquilo que nós fazemos e que desagrada a Deus, então é o pecado. Nós temos a natureza pecadora, e a partir deste momento, então, nós passamos a ter atitudes pecadoras. Lembra que a gente viu lá no outro vídeo que quando Deus nos fez a imagem e semelhança dele, ele colocou em nós atributos divinos? Quando houve a desobediência e o pecado entrou, o que entrou? A corrupção desses atributos. Então, de justos nós passamos a ser também injustos, nós temos em nós atitudes injustas, né? O atributo do amor entra aí, o egoísmo, certo? A indiferença. Então, houve a corrupção. A corrupção é justamente o quê? Tudo aquilo que é de uma forma e natural e que nós corrompemos, nós mudamos aquela forma natural. Então, ela era de um jeito e passa a ser de outro jeito. E nesse caso do pecado, passa a ser do jeito ruim, do jeito errado, do jeito que desagrada a Deus. Isso é a corrupção, aquilo que é feito do jeito certo e corrompido, mudada a natureza dele para um jeito errado, certo? Então, a gente vê aqui que é transgressão da lei de Deus. A gente vê que é o abandono dos padrões de Deus. Isaías 1,4, ele fala especificamente sobre isso, né? Vamos dar uma olhadinha lá. Em Isaías 1,4, olha, fala: "A nação pecadora, povo carregado de iniquidade, descendência de malfeitores, filhos que praticam a corrupção. Deixaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel, voltaram para trás." Então, a gente vê que é o abandono dos padrões de Deus. E isso é muito importante, porque Deus tem padrões que são diferentes dos padrões do homem. E quando a gente abandona o padrão de Deus, nós estamos cometendo o pecado. É tudo aquilo que nós fazemos e que desagrada a Deus. Salmos 51,4 fala assim: "Contra ti", Davi falando, contra ti somente pequei, e fiz o que é mal diante dos teus olhos, de sorte que és justificado em falares, inculpado em julgares." Certo? E também a omissão de fazer a coisa certa. Lá em Tiago 4,17 fala: "Portanto, aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado." Então, o que é pecado? Transgressão, rebeldia. Saber fazer o bem e não fazer o bem é pecado. Abandonar os padrões de Deus é pecado. Então, isso são atos que nós temos, atitudes que vieram de uma natureza pecadora, mas são atitudes que refletem no dia a dia e que são considerados pecado. Então, vamos lá. A Bíblia diz que pecado é a tendência natural para o erro. Romanos 7, vamos abrir Romanos 7, do versículo 15 ao 17. A gente vê, né? Dizendo assim: "Pois o que faço não entendo, porque o que eu quero, isso não pratico, mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Agora, porém, não sou mais eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim." Então, a tendência natural para o erro, né? Você quer fazer alguma coisa certa, mas o pecado que habita em você toma uma atitude, toma um curso diferente, né? Ele se inclina para que você tome uma decisão e acabe fazendo aquilo que é errado. A gente vê que o pecado é a ação errada em relação ao próximo. Certo? A gente já viu ali em Tiago, aquele que sabe fazer o bem e não faz, este comete pecado. E Tiago
2, 9, fala assim: mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo por isso condenados pela lei como transgressores. Acepção de pessoas é diferenciar, né? É você fazer uma separação de pessoas, é você tratar as pessoas diferente, né? Todos somos iguais perante Deus, todos. Não existe rico, pobre, não é uma questão racial, não é uma questão sexual, todos somos iguais. E se a gente faz acepção de pessoas, então nós estamos cometendo pecado. Escolher, né? Ah, eu só quero me juntar com os melhores. E escolher dentro do povo de Deus, com quem a gente vai estar lidando, isso é acepção, né? Então, isso também é errado, é pecado. E em João 16, a gente também vê a descrença em Jesus. João 16, o verso 8 e 9. Não acreditar em Cristo é um pecado, certo? João 16, 8 e 9. E quando ele vier, a Bíblia fala aqui a respeito do Espírito Santo, certo? Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me verei mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Ok? Então, a gente vê aqui que não crer em Jesus também é pecado. Vamos falar sobre a extensão do pecado. O que o pecado trouxe, então, para a humanidade? A gente vê que afetou toda a humanidade. Né? Nós vimos lá no texto de Gênesis que houve castigo para todo mundo, desde a cobra, o diabo, o homem, a mulher e a natureza toda a humanidade. E vamos ver aqui, olha, o pecado afetou o universo. Romanos 8, 18 a 23, fala assim: pois tenho para mim que as aflições deste tempo presente não se podem comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a criação aguarda com ardente expectativa a revelação dos filhos de Deus. Porquanto a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que também a própria criação há de ser liberta do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porquanto sabemos que toda a criação conjuntamente geme e está com dores de parto até agora. E não só ela, mas até nós que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, aguardando a nossa adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Então, vemos aqui que o pecado trouxe esse castigo, né? O pecado, ele afetou o céu também. E aqui é o céu espiritual, certo? Em Isaías 14, a gente vê o quê? Vamos lá, em Isaías 14, no verso 12. Isaías 14, 12. Então, fala aqui: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que prostravas as nações. Aqui está falando a respeito do diabo, Lúcifer, né? E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, levado serás ao Seol, ao mais profundo do abismo. Então, aqui teve consequência, né, no reino espiritual. E a Bíblia fala, você dando sequência na leitura, que juntamente com a queda de Satanás, né, uma terça parte dos anjos caíram, que são o que a gente conhece como os demônios também, certo? Afetou a terra, o reino. Em Gênesis 3, 17, 18, que nós já vimos, ele falou que, olha, vocês vão dar espinhos, abrolhos, a terra vai dar espinhos, abrolhos, né? Afetou o reino animal. Em Gênesis 9, 13, né? 9, de 1 a 3, a gente vê como que afetou o reino animal também. Então, antes o homem estava ali dominando sobre os animais da terra, né? Ele tinha essa administração do reino e tudo mudou, certo? A raça humana também afetou. E o pecado afetou a todos nós. Então, a gente vê a extensão do pecado.
né? A partir do momento que o pecado entrou no pecado a morte. Morte é o quê? Separação, certo? Então, quando uma pessoa morre, existe o quê? A separação da alma e do corpo, né? O espírito e do corpo. Então, ali acabou, o corpo volta ao pó, é o que a Bíblia fala. E houve uma separação também espiritual. E há uma separação eterna. Aqueles que não querem receber a Cristo, aqueles que nunca quiseram, não têm o desejo, não buscam a Cristo, existe essa separação eterna. Depois da morte, a gente vai viver um reino eterno com Cristo, para aqueles que aceitaram a Cristo. E para aqueles que não aceitaram a Cristo, não têm essa vida eterna, certo? Então existe essa separação, é uma separação. Essa é uma extensão que é a morte, a separação. Então, nós vemos os efeitos, né, do pecado na humanidade. Nós vemos os efeitos do pecado em toda a humanidade. Deus tinha um propósito, mas o ato de desobediência trouxe esse efeito sobre todos nós. E a solução do problema do meu pecado? Glória a Deus que tem essa solução, certo? João 3,17 fala: porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo para que o mundo fosse salvo por ele. E lá nós vimos, né, no vídeo anterior a esse, que juntamente quando Deus trouxe o castigo, ele falou, olha, vai acontecer isso, né? A extensão do pecado é essa. Mas ele disse, mas vai chegar o tempo que vai vir um nascido de mulher, que vem da descendência, né, que vai pisar na cabeça da serpente, né? E esse ato de pisar na cabeça da serpente é o quê? É acabar com o reino das trevas. E de quem que ele estava falando? De Jesus Cristo. E a Bíblia fala, né, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça. Não pereça é que não tenha essa separação eterna, não pereça, mas tenha vida, vida eterna juntamente com Cristo. Romanos 8:1 diz, agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, certo? Então, nós já estávamos condenados, nós nascemos condenados. Mas a partir do momento que nós temos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, e nós temos esse entendimento que nós precisamos dele, a Bíblia fala que nós não temos mais a condenação. Essa condenação foi apagada, né? Culpados, pecadores, essa é a condição nossa. Mas condenados, não mais, porque nós somos justificados por Cristo. Então, Jesus Cristo é a nossa salvação. E é muito simples. Romanos 10:9 diz, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e Salvador, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Somente isso. Se com a tua boca confessares e no seu coração você crê que Jesus Cristo, ele é o Senhor, então é salvo. A salvação é, instantânea. Acontece na hora. Neste momento acontece a salvação. Jesus é a única solução que nós temos. É a única solução. Não existe outra solução. Certo? 1 Timóteo 1,15 fala assim, fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. E aqui, quando ele fala salvar os pecadores, é salvar toda a humanidade, todos nós que nascemos em pecado, todos nós que temos na nossa genética espiritual natureza de pecado, certo? Mais um texto, Efésios 2:8, porque é pela graça que sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de nós. Não vem de vós, é o dom, é um presente de Deus. Efésios 2:8. Justamente por isso, para que ninguém se glorie de que é salvo porque é merecedor. Nós não somos, né? Graça é isso, eu não sou merecedora, mas Deus me concede aquela graça da salvação. Eu não mereço, mas Deus me dá a salvação. E para que ninguém se glorie que fez, que é merecedor, que por obras ou por qualquer outra atitude, é que é um dom, é um presente dado por Deus, mediante a fé. Somente aqueles que creem, que confessam com a boca, que creem no coração, é que são salvos por Jesus Cristo. Certo? E vamos ver então quem é Jesus.
né? Nós já vimos que Jesus é Deus. Ele estava com Deus na fundação do mundo, né? Ele já participou da criação, ele é um Deus criador, né? Mas Jesus Cristo, ele teve que vir como um filho de Deus ao mundo. Vamos lá, então. João 1:1 a gente viu. E o verbo era Deus. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. A gente já tem isso em mente. Jesus Cristo é Deus, né? Juntamente com Deus e Espírito Santo. Jesus Cristo, ele é o tema central de toda a Escritura. A gente vê que desde Gênesis já estava prometido. Ó, Gênesis 1:1, Deus, Jesus Cristo já estava participando da fundação. Gênesis 3:15, né, quando fala a respeito, virá um nascido de mulher que vai pisar a cabeça da serpente, quem está falando? De Jesus Cristo. E o tema central de toda a Bíblia é quem? Jesus Cristo. Todos os momentos nós vemos e nós somos direcionados para o momento da plenitude, do fim dos tempos que Jesus Cristo vem. Então, Jesus Cristo é o tema central das Escrituras, né? Nós vemos também que Jesus Cristo, ele viveu no mundo como homem. Vamos ver Filipenses 2:7. Filipenses 2:7. Mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. Versículo 8. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então, Jesus Cristo, ele veio como homem. Como você pode ler na palavra de Deus, como é que se veio? E veio sem pecado nenhum, porque precisava de um cordeiro imaculado, um cordeiro perfeito, que não tivesse pecado, para que pudesse ser dado em sacrifício a nós. A Bíblia fala que foi escolhida Maria, certo? Ela nasceu de uma relação de homem e mulher, então ela nasceu com a genética também do pecado, mas Jesus Cristo não foi concebido de uma relação de homem e mulher. Né? Não teve um óvulo fecundado, não teve o óvulo da Maria fecundado pelo espermatozoide de José, não. Não foi dessa forma. A Bíblia fala que Jesus escolheu Maria para que fosse mãe, né? Fala que Deus escolheu para que fosse mãe de Jesus vindo em carne, para que ele pudesse cumprir na terra e pudesse ser morto o propósito da salvação. Mas ele não tinha pecado nenhum, ele não nasceu nessa genética pecadora. A Bíblia fala que ele não tinha pecado algum. Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Foi nessa condição que Jesus Cristo veio. Ok? Nós vemos também a respeito de Jesus que tudo que a Bíblia afirma a respeito de Jesus, João 14:6, que ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por meio de Cristo Jesus. Ninguém chega a Deus a não ser por meio de Cristo Jesus. Então, Jesus Cristo é a única solução. É o que nós vemos. E o que Jesus Cristo fez, então? Né? Ele deixou toda a sua glória, porque ele era Deus, estava com Deus na criação do mundo e veio se tornar homem para que nós pudéssemos ter a salvação. Então vamos ver, né? Além de vir ao mundo para salvar, Jesus veio também para reconciliar o homem com Deus. É o que nós vemos em 2 Coríntios. Vamos juntos? 2 Coríntios, capítulo 5. No versículo 18 e 19, que diz assim: mas todas as coisas provêm de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Cristo e nos confiou o ministério da reconciliação. Então, nós vemos que Jesus nos reconciliou com Cristo. Aquela separação, quando o pecado entrou na humanidade, né? Jesus Cristo Deus e o homem foram separados por causa do pecado. Deus trouxe a reconciliação através de Jesus Cristo. Ele nos deu a vida eterna. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E ele tornou-se o único mediador entre Deus e o homem, né? Que nós podemos ver lá em Romanos 8,
34. E quem os condenará? Cristo Jesus é quem morreu, ou antes, quem ressurgiu dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Que lindo, né? Que verdade é essa maravilhosa que Deus traz. É Ele que nos reconcilia, nos dá a vida eterna e é mediador. É por meio de Jesus Cristo que nós podemos chegar a Deus. Então, nós vimos hoje que sem Jesus nós não estamos bem, né? Podemos ter uma falsa impressão, mas a nossa vida não é para agradar aos homens, mas sim para agradar a Deus. Sem Jesus, nós estamos perdidos. Nós precisamos de Jesus Cristo, porque nós precisamos da salvação dele por causa da nossa natureza, que é pecadora. E por causa dessa natureza pecadora, nós temos inclinações, né, para rebeldia, para transgressão da lei, para desagradar a Deus. E também nós vemos que Jesus Cristo é aquilo que nós temos de mais precioso, justamente porque a reconciliação vem dele, por meio dele, a salvação vem por meio dele, né? E nós precisamos de Cristo. Sem Jesus, nós não seríamos salvos, estaríamos perdidos, separados eternamente de Deus. Mas por meio de Jesus Cristo, nós temos livre acesso a Deus. Então, hoje nós aprendemos que nós somos pecadores e condenados. Romanos 3, 23. Jesus é a única solução para o meu problema, para o seu problema, porque só Ele, Jesus Cristo salva. E a fé em Cristo Jesus é condição para a salvação. Amém? Então, nós terminamos aqui a primeira lição, nós dividimos em 2, ela é um pouquinho longa porque tem aquela parte introdutória, mas na próxima lição, a número 2, é o que significa receber Jesus. Né? E nós vamos continuar estudando as maravilhas da palavra de Deus. Espero que você tenha sido edificado. Se tiver alguma dúvida, pode postar. A gente tenta, né, responder assim que possível. E que Deus abençoe o seu dia, que Deus esteja nos abençoando em tudo que nós fizermos. Se nós fizermos na dependência do Senhor, com certeza será abençoado. Amém? Pai querido, em nome de Jesus, nós entregamos o restante desse dia nas Tuas mãos, ó Deus. Abençoa meus irmãos, me abençoa também. Nós precisamos de Ti, nós queremos, ó Deus, agradecer pela salvação. Agradecer, ó Deus, porque o Senhor nos tirou das trevas para o reino da maravilhosa luz. Pai, em nome de Jesus, esteja conosco em tudo que fizermos. Amém. Amém.